Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Eduardo Batista e nós estamos começando mais uma aula, tá certo? A aula de hoje tem como tema máquinas térmicas e novas tecnologias, tá bom? Nós vamos falar hoje, esse assunto é destinado à turma do sétimo ano, tá bom? Nós estamos usando como base do livro o livro de educação básica, né, do fundamental do sétimo ano da editora Saraiva, Roth, né? Nós usamos, né, a coleção Inovar de Sônia Lopes e Jorge Aldino, tá? Para os sétimos anos da escola EMAP. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, compartilhe, tá bom, pessoal? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, pelo canal Science Agora, deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude, tá? A melhorar mais aí nossas aulas, tá bom? Espero que estejam tudo bem com vocês. E vamos lá, aula do sétimo ano, tá? De ciências. Nós vamos falar sobre a questão de trocas, no caso de máquinas térmicas, né? A questão de calor, troca de calor para formar energia, tá? Se você olhar essa foto aqui é de uma Maria Fumaça, tá certo? Essa Maria Fumaça é um trem bem antigo. Os trens mais novos são por combustíveis, vamos colocar assim, fósseis, né? Ou, no caso, por eletricidade. Mas antigamente, lá no início de tudo, os trens eles eram movidos a vapor. Então eles eram, e são ainda, né, as Marias Fumaças, umas máquinas térmicas que usam o calor para poder fazer com que haja movimento. Não que a combustão também não use essa mesma forma, querendo ou não, usa esse calor e a dissipação. Mas no caso aqui, o calor da fornalha esquenta nesse tanque aqui, ó, tem água aqui dentro, tá? Então ele vai fazer o que? A fornalha que está aqui vai esquentar esta água, tá? Que vira vapor e por tubulações, você vê que tem uma tubulação aqui, vai fazer com que mova, no caso, a máquina. Tanto que você pode ver que todo trem Maria Fumaça, ele tem um formato bem parecido com esse, e aqui atrás, ou mais ou menos aqui, ele vai ter um depósito de lenha, né, para queimar aqui para poder andar, tá? Como fala aqui no começo, diz assim, neste capítulo, vou colocar aqui, neste capítulo, vamos tratar das máquinas térmicas, como Maria Fumaça é mostrado na fotografia. Essa e as demais máquinas térmicas são construídas para realizar trabalhos convertendo energia térmica em energia mecânica, tá? Na locomotiva a vapor, o que move é a energia do vapor produzido pelo aquecimento da água por causa da queima de um combustível. No caso, a queima de lenha ou carvão. É mais comum lenha. Essa daqui é a atividade que todos terão que fazer. Se você não é um aluno meu, você não tem que me entregar nada. Mas quem é meu aluno, esse vídeo está saindo no dia 14, né? De agosto de 2020. E eu queria que você me entregasse essas quatro, copiar as perguntas e responder na terça-feira, tá bom? No caso, se você não é meu aluno, você pode pegar aqui, dar uma pausadazinha e faça também, porque é bem interessante você fazer, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui ficou um pouco ruim, mas dá pra gente ler, tá? Porque na hora que eu fui digitalizar deu um probleminha, ficou desse jeito. Mas dá pra gente ler, tá? No caso, nós vamos trabalhar agora nesse ponto máquinas complexas, tá? Você sabe que as máquinas são estruturas construídas com a finalidade de facilitar a realização de tarefas. Sabe também que as máquinas funcionam somente se a elas forem fornecida uma certa quantidade de energia. Diante do uso de energia para o funcionamento das máquinas, dizemos que a energia não pode ser criada, mas ela pode ser transformada, já que existem diferentes formas da natureza, sendo possível transformação de uma forma de energia em outra. Então, no caso, se eu quero uma energia mecânica, eu tenho que usar algum outro tipo de energia, tá? Por exemplo, para criar energia elétrica, eu vou usar grandes geradores, que pode ser por energia térmica, energia solar,
mas no caso eu tenho que converter uma energia em outra. No caso eu vou converter, no caso da hidrelétrica, eu vou converter o movimento, tá? Como a gente já falou aqui, a questão de como é criada as energias, nós vamos, vai pegar a força da água, da gravidade puxando a água. Quando eu faço uma barragem, a água vai estar aqui, eu vou ter pressão de água por causa da gravidade. Vai entrar pelo um duto, vai girar ali as hélices do gerador e esse giro vai transformar energia mecânica em energia elétrica. Então, da mesma forma que eu não posso pegar uma máquina, vamos colocar assim, e pegar e criar uma energia, eu transformo uma energia em outra. No caso de algumas máquinas, por exemplo, como um guindaste, eu posso transformar energia elétrica em energia mecânica, ou eu posso transformar, no caso, a parte de combustão, né, energia térmica e energia mecânica, ou energia elétrica para ser transformada em energia mecânica. Mas de alguma forma eu vou ter que criar essa energia. Tá? No caso, criar não, perdão, eu vou ter que transformar essa energia. Tá? Falamos que, ao falarmos de máquinas simples ou complexas, usamos o conceito de trabalho. Vamos entender melhor esse conceito que será importante no desenvolvimento desse capítulo. Para isso, vamos começar pedindo a você que analise as fotografias a seguir. Veja se, a partir delas, você já pode iniciar sua compreensão do que é trabalho. Nós temos aqui um guindaste puxando um container, tá? Que deve ter muitas toneladas aqui, e os guindastes são super fortes, né? Provavelmente isso aqui é em um porto que está carregando ou descarregando navios. Nós temos uma pessoa aqui empurrando um carrinho de compras no supermercado. O trabalhador aqui está levando caixas, né, com auxílio de um carrinho de mão. Esse carrinho de mão, ele também é conhecido como carrinho de mão, mas não é o carrinho de mão tradicional que a gente leva para carregar areia, brita, cimento. É um carrinho de mão para caixas mesmo. Se você vê, por exemplo, carregadores de mercado descarregando mercadoria em mercado, eles geralmente, se for mercadoria muito pesada, eles usam esses carrinhos de mão para transportar mercadoria mais pesada, tá bom? Aqui embaixo nós temos cavalos, né, uma carroça sendo movimentada por causa desses cavalos. E nessa daqui nós temos o elevador, tá? Que está subindo e descendo, levando pessoas. Então, o trabalho é tudo aquilo que eu pego uma energia e transformo em outra, tá? Nada mais que isso. Se, por exemplo, aqui eu tenho um guindaste subindo com o peso de um container para colocar em cima de outro. Então, o trabalho está usando algum tipo de força, algum tipo de energia. No caso do homem empurrando o carrinho, é a mesma coisa, a mesma energia empregada, ele empurra, claro, é menor energia porque é mais leve, aqui é um pouco mais energia. Os cavalos na carroça também estão fazendo com que haja energia sendo usada para movimentar a carroça, já que a energia elétrica, geralmente elétrica por motores que puxam cabos, né? Vamos lá. Em todas as situações mostradas nas fotografias, há uma força externa aplicada a um corpo, sendo esse corpo deslocado na mesma direção e no mesmo sentido da força. Então imagine, se eu estou empurrando o carrinho, tá? Se eu empurro o carrinho, se eu pego o carrinho e empurro o carrinho vai na direção que eu empurro ele, tá? Então, todos aí estão no mesmo sentido. Se o cabo está puxando para cima, o cabo do guindaste ou do elevador, está sendo a mesma coisa. Se o homem está empurrando, é a mesma coisa. O cavalo está puxando, vai na mesma direção da força, tá? Então, o que acontece? Né? Então, no exemplo, o homem empurrava, né, as compras, essas forças, suas mãos sobre o carrinho na direção horizontal. Então, a força está em direção horizontal. Vamos colocar assim que fica mais fácil, horizontal, tá? Horizontal, para quem não sabe, vem de horizonte, tá? Quando você olha para o horizonte, lá na frente, né, você vê que ele é mais reto. Se você olhar muito longe, você vai ver que é reto. Não importa se tem uma montanha, se não tem, mas muito longe ele fica reto. Por isso, horizontal, vertical dessa forma, tá? Já no caso, o guindaste, né, e o elevador estão fazendo força vertical. O homem empurrando, os cavalos puxando, é força horizontal. Em situação como essa, dizemos que as forças estão realizando um trabalho. Assim, podemos entender o trabalho como um produto de uma força pelo deslocamento que ela causa. Então, no caso, aqui nós vamos entrar, tá, nessa pequena formulazinha aqui. O trabalho, certo, ele vai ser igual à força
vezes o deslocamento. Então, no caso, se eu tenho um trabalho, o trabalho vai ser dado em quê? Força e deslocamento, tá? Sempre lembre, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, tá? Vamos vamos considerar a seguinte situação. Um trabalhador puxando um determinado peso, representado por um balde. Deixa eu passar aqui mais para todo mundo conseguir ver. Pronto. Um trabalhador puxando um determinado peso, né? Representado por um balde, com alguns materiais dentro. O movimento do balde ocorre com uma velocidade aproximadamente constante. Por que aproximadamente? Porque o homem não vai conseguir fazer um movimento que seja constante. Se fosse no caso aqui, eu vou apontando, tá, pessoal? Desculpa aí. Se em vez de um homem fosse uma máquina que puxasse esse balde em uma força constante, aí seria constante. Mas se não, coloca aproximadamente constante, que ele vai estar puxando ali. Vamos colocar que a força seja quase constante. Tá? Você vê aqui, né? Está puxando para uma determinada altura. Vamos colocar um segundo andar de uma casa, uma construção, e aqui eu tenho areia, tá? Tem aqui, vamos dizer que esse aqui é areia. Então ele está puxando esse balde, né? O trabalhador não age diretamente sobre o balde, pois o cabo que ele usa é que está em contato direto com esse corpo. Então meu trabalho, minha força está no balde se eu estivesse carregando. Mas no caso, como é a corda, tá? Eu posso dizer que seja um cabo, tá? Como um cabo de um elevador, com um cabo também por exemplo, na academia, você usa cabo, né, para levar, vai na polia, essa polia leva até o peso e você puxa o peso, tá? Ele não age, tá? Ele contato direto com o corpo deslocado, então ele não está em contato, é o cabo que está em contato com o corpo que está sendo deslocado, no caso o balde. Por isso, é mais correto dizer que a força de tração do cabo atua puxando o balde. Então, a força de tração, o cabo segura no balde e é a força de tração do cabo que puxa o balde, tá? Todo cabo, corda ou barbante que esteja esticado transmitindo alguma força de contato, como um puxão, uma sustentação e, enfim, outras coisas, exerce em sua extremidade uma determinada tração, tá? Então, tudo, por exemplo, se eu tenho um cabo puxando, tem uma tração. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa fazendo rapel, ele está descendo na corda, a corda está sendo o quê? Está sendo a tração dele, tá certo? Vamos lá, senão a aula vai ficar muito longa. Sustentação, ponto. Assim, na situação estudada, a força do trabalhador, aqui, ó, a força do trabalhador pode ser substituída pela força de tração que puxa o balde para cima. Lembre-se que nos outros exemplos nós tínhamos o que? O homem empurrando um carrinho ou o cavalo puxando, diretamente puxando. Nesse caso, do elevador e também do empilhadeira que use cabo, né? Também tem alguns que usam cabo. No caso, eles vão... o cabo que vai ter essa tração. Então, nós podemos substituir, no caso, a força do trabalhador, né? Como a gente mostrou mais acima, a força aqui nós podemos substituir pela tração, tá? Da corda. O peso do balde, naturalmente, aponta a mesma direção, vertical, porém, no sentido oposto para baixo. Então, no caso, olha só que a diferença. O cabo puxa, só que o balde está puxando na direção oposta por causa da gravidade. Assim, ao erguer o balde, o operário terá realizado um trabalho correspondente à força, ao produto da força que ele aplicou na distância que o balde foi deslocado. Lembra, o carrinho está parado, ele estava empurrando o carrinho, então tem esse deslocamento. No caso aqui, eu vou ver o deslocamento que o balde sofreu porque ele está puxando para o lado oposto, tá bom? Vamos considerar agora em um caso em que os dois operários estão realizando a mesma tarefa, tá? Levantar uma carga de mesmo peso com o auxílio de um cabo. Observe, no entanto, que cada trabalhador realizou a tarefa em um intervalo de tempo diferente. No caso, deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Pronto. Foi mais. Aqui eu tenho um prédio, eles estão puxando para cima desse prédio. Vamos colocar que o prédio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares. Tá certo? Não vai ser 7 andares, que são 12 metros. Então vai ser um pouco menos. Vamos colocar aqui que ele
hipoteticamente que tenha 7 andares, no caso 12 metros de altura. Os dois estão puxando o mesmo peso, então o peso é igual, não muda. Porém, o tempo em segundos é diferente. Um puxa em 10 segundos, o outro puxa em 15 segundos. Por que isso acontece? Né? Vamos ler aqui, porque no caso fica mais fácil, eu vou pontuando, tá? Quando se fala, deixa eu aumentar. Quando se fala em trabalho, falamos de força aplicada em um corpo de modo a promover o movimento. Assim, numa situação como a representada na ilustração acima, os dois operários realizam o mesmo trabalho. Tá? O trabalho é o mesmo, eles estão puxando uma carga de mesmo peso por meio de um cabo. Pois ambos ergueram o mesmo peso, a mesma altura de 12 metros. No entanto, o operário A demorou 10 segundos para realizar o trabalho, e o operário B demorou 15 segundos, ou seja, o operário A realizou o mesmo trabalho que o B, em menos tempo. É a lógica, né? Há uma grandeza física, a potência média. Então, vamos lembrar, eu tenho um trabalho, né? Que é a força vezes o deslocamento, e eu tenho esse negocinho aqui que é a potência média. Se fosse uma máquina ou duas máquinas puxando na mesma força, a mesma potência usada, o cabo seria subido e erguido no mesmo tempo. Porém, quando eu boto mais potência em um do que em outro, esse tempo irá diminuir. Por exemplo, a mesma coisa de um carro 1.0, que é o carro popular, para um carro 2.0. Vamos colocar o dobro de potência. Não é bem isso, não. Eu estou só dando um exemplo, tá? Vamos colocar que seja o dobro de potência. Então, no caso, o que acontece? No caso, o carro que tem mais potência, ele vai conseguir fazer o trajeto mais rápido. Né? Vamos colocar 100 metros, ele vai fazer mais rápido, porque ele tem mais potência. Tá? A potência média é a razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto. Então, no caso, o trabalho vai ser força, deslocamento, e a potência média, a razão dela, né, vai ser, deixa eu ver aqui, é a razão, né, entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo, tá bom? No caso, uma divisão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo, trabalho dividido por tempo. Para simplificar a linguagem, utilizamos apenas um termo, potência. Potência média e potência é a mesma coisa, tá bom? Pronto, o que acontece aqui então? Vamos lá. As grandezas, como trabalho e potência, são medidas por unidades definidas por sistemas internacionais. Então, no caso aqui, o sistema vai ser bem padronizado, tá? O sistema de maior utilização no mundo, inclusive no Brasil, é o Sistema Internacional de Unidades, representadas pela sigla SI. Nesse sistema, o Joule, né? O Joule é uma unidade de medida do trabalho. Então, trabalho é medido em joules. É muito usado na ciência, na física, o joule. Tá? E o watt, a potência. Então, quando você vê lá kilowatt, a potência é watt. Tá? Mas no caso, vai determinar a potência daquilo. Por exemplo, é 220. Né? Então, no caso, você vai vendo por isso aí. O conceito de potência aplica-se quando o corpo está recebendo ou fornecendo qualquer tipo de energia. Neste capítulo, nós nos deteremos na energia térmica. Isso aqui nós não vamos falar sobre esse negócio, só um conceito geral, tá bom? Bom, tá, eu coloquei uma aqui que foi a última nossa aula de ciências, tá? De ciência não, de artes, perdão, que está lá no nosso canal do YouTube, né? Ciência Agora. Para quem está no Facebook e quem está assistindo aqui sabe o canal tá, então se inscreva, tá? Deixe seu joinha, comente, mande coisa aí pra gente falar, tá? Tô querendo postar alguns negócios novos aí, tá bom? Deu uma travadazinha, desculpa aí. Travou, mas eu acho que já voltou, coisa boa. Então aqui é a última aula, né, que é a história do teatro do 7º ano. Então vamos voltar aqui para o começo. Vamos ver se vai, vamos ver se vai.